Enunciado 9. Significado da punção. Huan Ti disse: gostaria de conhecer os nós e as chaves da punção. Tipo responde: as manifestações corporais são tributárias do estado de plenitude ou de vazio. Com a energia em estado de vazio, a forma encontra-se em estado de vazio. Com a energia em plenitude, a forma encontra-se em estado de plenitude. O contrário releva do patológico. Assim, geralmente a energia é pletórica quando a alimentação é excessiva e a energia está em insuficiência quando a alimentação é reduzida. O contrário releva do patológico. Do mesmo modo, o pulso está pleno quando o sangue está em plenitude e o pulso está vazio quando o sangue está em vazio. O contrário releva do patológico. Huan Ti disse: o que quer dizer o contrário e quais casos patológicos podem ser encontrados? Tipo responde: os contrários são plenitude da energia com corpo frio, vazio da energia com corpo quente, bulimia com insuficiência gástrica, anorexia com excesso energético, pulso pequeno com excesso sanguíneo, pulso forte com insuficiência sanguínea. Por exemplo, encontramos plenitude de energia com corpo frio na doença evolutiva do frio, vazio da energia com corpo quente na doença evolutiva do calor, bulimia com insuficiência energética em caso de hemorragia ou em caso de síndrome de concentração da umidade na parte inferior do corpo, anorexia com excesso energético em caso de localização da energia perversa em nível do estômago e dos pulmões. Pulso pequeno com excesso sanguíneo na síndrome de estagnação da umidade com afecção de calor ao nível do aquecedor médio, John Jiao. Pulso forte com insuficiência sanguínea em caso de patologia provocada pelo vento sem adsorção de líquidos. Enunciado 10. Regras da punção. O médico deve prestar uma atenção particular às queixas do paciente. Se este se queixar de forte cefaleia, deve-se recorrer à acupuntura. O mal cessa assim que a agulha alcançar a parede óssea, mas a profundidade da punção deve ser correta, de modo a não ferir o osso, a carne nem a pele. A pele é a região onde se pode praticar o método dito punção yin. Tal método consiste em pontuar primeiramente um ponto e em seguida os 4 pontos concêntricos em torno dele. Recorre-se a tal método nas doenças do frio-calor. Comentários. Segundo Suan, a punção yin exige uma implantação da agulha primeiramente vertical e no fim obliquamente nas 4 direções. Nas doenças internas e profundas, a punção deve aproximar-se dos órgãos. Deve, portanto, recorrer aos pontos Shu do dorso, pois eles têm a propriedade de tratar as doenças do frio-calor do abdômen. O método consiste essencialmente em retirar a agulha rapidamente e sangrar ligeiramente os pontos de impacto. No tratamento dos abscessos, deve-se pontuar o ponto mais inflamado, inserindo a agulha mais ou menos profundamente em função do volume da tumefação. Em caso de abscessos extensos de pequeno volume, a agulha deve ser inserida vertical e profundamente. Em caso de acúmulo da energia na região pélvica, deve-se pontuar primeiramente os pontos localizados entre o processo xifoide e o pubis, e em seguida os pontos de cada lado da quinta vértebra dorsal para levar a energia calor em direção à região do baixo ventre. Comentários. De cada lado da quinta vértebra dorsal está o ponto Shinshu, bexiga 15. Em caso de algias pélvicas como disquesia, chamadas de San, dor por armazenamento, provocadas pelo frio, pontuam-se os pontos da região do baixo ventre, da coxa e da região lombar, inclusive pontos da região coxofemoral. As punções serão repetidas até que o doente não sinta mais a sensação de calor. Nos P tendinosos,
caracterizados por contraturas musculares, artralgias e distúrbios da motilidade, devem-se pontuar os pontos localizados no tendão e no músculo sem alcançar o osso. O surgimento subjetivo de uma sensação de calor na região pontuada é sinal de eficiência e pode-se, portanto, suspender o tratamento. Nos peidérmicos de etiologia frio-umidade, caracterizados por mialgias intensas, pontuam-se profundamente as grandes e pequenas reuniões da carne sem ferir músculos nem ossos para evitar complicações infecciosas. Assim que o paciente perceber uma impressão de calor no local em questão, as punções serão suspensas e os distúrbios desaparecerão. Comentários. As grandes e pequenas reuniões são locais onde se reúnem, respectivamente, os Kou e os Shi, por exemplo, Roku e G4 e o Yanku e D5. São as grandes reuniões e os Jieshi, estômago 41 e Xiaxi, VB 43, são as pequenas reuniões. Nos peióceos de etiologia frio, caracterizados por osteoalgia e distúrbios na motilidade, pontuam-se profundamente as grandes e as pequenas reuniões de carne sem ferir os vasos nem os músculos. Assim que o paciente perceber uma sensação de calor no nível dos ossos, as punções podem ser suspensas e os distúrbios desaparecerão. As doenças localizadas nos meridianos Yan, caracterizadas por sinais de alternância do frio e do calor, fazem parte do grupo das loucuras Yan agitado. Pontuam-se até que o pulso se torne vazio e as punções serão suspensas assim que os sinais de calor desaparecerem. A loucura Yan agitado manifesta-se primeiramente por uma crise anual. Caso não seja tratada, as crises acabam ficando mais próximas, passando para uma por mês e chegando até 4 ou 5 por mês. A loucura Yan agitado evolui para a loucura incalmo. Pontua-se os pontos de reunião e os pontos dos meridianos. Caso o paciente não apresente sinais de frio, deve-se judiciosamente recorrer ao método de regulação até a cura. Nas doenças causadas pelo vento com sinais de alternância entre frio e calor, caracterizadas por uma ou duas crises de sudação por dia, pontua-se principalmente os pontos dérmicos e a seguir regulariza-se os luomai. Pontua-se uma vez por dia durante 100 dias. Nas doenças ditas do taifun, afecção do grande vento, ou seja, lepra, caracterizadas por uma sensação de peso no conjunto do esqueleto e uma queda dos pelos do rosto, barba, bigode e sobrancelhas, pontua-se a camada dérmica e provoca-se hipersudação durante 100 dias. A seguir, pontua-se o sistema ósseo e medular e provoca-se de novo hipersudação durante 100 dias. Ao cabo desses 200 dias, os pelos tornam-se a crescer e o tratamento poderá ser suspenso. Enunciado 11. Territórios cutâneos. Huan Ti disse: a pele é distribuída em 12 territórios. As afecções dos diferentes territórios são necessariamente diferentes. A pele é dividida em territórios esquerda-direita, alto-baixo, yin e yang. Como explicar os mecanismos patogênicos e evolutivos das doenças por esses critérios? Tipo responde: conhece-se a distribuição dos territórios cutâneos baseando-se nas regiões de passagem dos Jinmai, sistema dos meridianos principais, e dos Luomai, sistema de meridianos secundários. Em outras palavras, o revestimento cutâneo possui as mesmas correspondências que os sistemas dos Mai. Quando a energia perversa acomete a pele, provoca a abertura dos poros cutâneos, que favorece a penetração desta energia nos luomai, que ficam então em estado de plenitude.
A plenitude dos Luomai facilita a infiltração da energia perversa nos Jinmai. Quando os Jinmai estão em plenitude, a energia perversa penetra em seguida nos órgãos e nas vísceras. Assim é que a falha dos mecanismos de defesas locais da pele são origem das doenças que, na ausência de tratamento, podem se tornar graves. Acompanhe a leitura dos clássicos da medicina chinesa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando sair novo vídeo.